seja, se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Ou vocês acham que não ganhou dinheiro com Coca-Cola? Então, e o que eu quero dizer com isso? Nós vamos ver daqui a pouco uma outra frase do Steve Jobs, que é o dono, o fundador da Apple, né? Mas vamos ver um pouquinho de Juscelino Kubitschek. O que ele falava sobre erro? Otimista pode errar, mas o pessimista já começa errando. Então, errar é humano, só erra quem tenta. Agora, alguns erros viram coisas interessantes, como a Coca-Cola, como a bolacha Negresco, um erro que virou uma bolacha de sucesso. Sorvete, foi a bolacha saiu errada, vende pra caramba, virou recheio de milkshake. Mas a bolacha é um erro, eles erraram. E assim é a vida. Nossa, erro, oportunidade de mudança, achei uma outra saída. Outra, Juscelino Kubitschek: costumo voltar atrás sim. Não tenho compromisso com o erro. E muitas vezes, não dou um passo para trás nem para ganhar impulso. Isso é burrice. Meu pai sempre disse, não dê passo atrás. Alguns falam, não, só para ganhar impulso. Tem os que dizem, não, nem para ganhar impulso. Está errado. Não tenha compromisso com o erro. Errou, volta, se desculpe, entenda, reveja, seja corajoso, humilde. É uma atitude nobre, de crescimento. Eu errei, ele errou. Por que aconteceu? Era baseado num padrão de vida. Os nossos pais, nossos avós, talvez tomaram algumas decisões equivocadas na nossa criação. Alguns aqui apanharam. Mas ele falou assim, ele daí acreditava que bater corrigia, é o que ele tinha para entregar para a gente. Então veja, nós estamos falando aqui de espancamento. Mas hoje não pode dar nem um tapinha. Mas aquela deu um tapinha mais forte, a mão pesada, sei lá. Ninguém queria o nosso mal, eles fizeram o que eles podiam fazer. E aí nós vamos dizer alguma coisa aqui que o Emmanuel também disse. Não, mas tem a questão das questões, por exemplo, que aconteceu coisa muito grave, que é o incesto. Um familiar que vai lá e abusa de alguém, questão sexual. Isso é um outro problema que está abordado pelo senhor Emmanuel. Nada é por acaso. Meus amigos, quando Jesus veio para o planeta Terra, se nada é por acaso, nem ele próprio foi beneficiado. Jesus passou o que passou, além do nome do cristianismo, que é uma das religiões hoje desenvolvidas no país, no mundo, desculpe, todos esses avatares da humanidade, seja Cristo, Buda, Krishna, qualquer um deles, que vieram em várias religiões, Maomé, ninguém passou o que passou por acaso. O próprio Chico Xavier, quando esteve vivo, pediu que nós orássemos por ele. Mas isso é tão bom, Chico. Ele dizia mais ou menos assim, vocês não sabem quem eu fui. Ele só teve coragem de vir numa encarnação totalmente debruçado ao altruísmo. Mas quem faz muito é porque deve demais. Talvez nós levemos 50 encarnações para fazer o que o Chico Xavier fez e 1000 para fazer o que Jesus fez. Só que disseram para ele, Jesus, você vai? Eu vou. Sabe por que Jesus veio? Porque ele é da mesma laia que a gente. Eu falei, eu conheço os espíritos que vão povoar a terra. Eles são como eu. Eles têm potencialidade, Jesus disse para a gente, está nos livros do Evangelho. Vós sois deuses. Nós temos capacidade. Eu vou ser um grande orientador, eu vou ser um que vocês possam me seguir, entre outros. Jesus veio há 2000 anos atrás. Teve outros avatares que vieram há mais de 5.000. Existiram não somente Jesus, mas nas tribos, por exemplo, pequenos avatares, que as tribos olhavam e seguiam seus pajés, como se fossem os orientadores espirituais. Um índio, um aborígene na Austrália, não sabe o que é Jesus, não sabe nada. Ele segue alguém que ele acredita, que ama a natureza, que fala que faz as coisas certas. Ou você já viu algum índio fazer bobagem? Porque os astecas, eles seguiam, porque eles eram punidos pela lei divina também de alguma forma. Mas o asteca, o maia, o índio,
Inca, eles acreditavam no Deus tijolo, sei lá. É um tijolo, é uma cachoeira, é um pé de couve, é Jesus Cristo, é Buda, não interessa. Até porque Budas tem mais de 300. Ah, o Buda? Não tem o Buda, não é o Buda gordinho? Não, tem magrinho também. Tem Iemanjá no budismo, que é a Tara, né? Eu esqueci, acho que é o Buda Tara alguma coisa. É equivalente a Iemanjá. São vários santos. E são mais de 300, se me falha a memória, quem conhece o budismo me lembra disso. O Buda gordinho é um deles, e é mais voltado para lá. Então, isso são modelos, eles são modelos a ser seguidos. Então, quando Jesus combinou a reencarnação dele, se aqui é um plano, entenda, isso é muito sério. Se aqui o planeta Terra é um globo de prova e expiação, Jesus também tinha prova e expiação. Ele não podia ter vindo se apanhar um pouquinho? Ou vocês acham que, eu sou Jesus, meu Pai, Deus, né? Ele não poderia ter dado pego um atalho? Mas Jesus não pegou atalho, porque atalho não é o melhor caminho. Porque se atalho fosse o melhor caminho, se chamava melhor caminho. Quando você pega atalho, existe risco. Então, se Jesus veio e passou pelo que passou, em nome do cristianismo, não é nem em nome do cristianismo, ele nem desenvolveu isso, parece que demos um nome. Jesus veio para poder trazer um modelo de vida, para que nós seguíssemos como irmão. Por isso que uma ocasião que eu acho que é a pergunta 187, quando Jesus fala com Nicodemos sobre a questão do buraco da agulha, da questão do rico, Nicodemos pergunta: bom mestre, essa pergunta é 187, bom mestre, por que então, Nicodemos era muito rico, quer dizer que então eu estou com problema de ter sido rico? Jesus começa respondendo, segundo os Espíritos, assim: primeiro, bom só meu Pai. Ele disse para não chamá-lo de bom, mas no nosso nível ele é bom. Ele é generoso, ele é que nem a gente. Ele diz: meu Pai é bom, eu sou Jesus, eu estou tocando meu barquinho, quem quiser me segue, eu sei o caminho. Essa é a mensagem. As igrejas nos santificaram de uma forma equivocada na teologia e esqueceram que ele era um cara, entenda, um cara comum. Olha que loucura. Ele ia nos eventos, tem a questão das bodas, ele chutou o balde, ele chutou as barracas, bebia. Ele foi numa festa e não reconheceu a mãe dele, não lembra disso? Não é que ele não reconheceu, uma parábola, né? Sua mãe está lá fora, sabe quem é a mãe dele? A Nossa Senhora, é assim? Ele falou assim: lembra a parábola das bodas? Minha mãe está lá fora, meu irmão? Quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? Meus irmãos são quem me segue. Não que ele estivesse renegando a mãe. Ele estava tentando mostrar: eu não sou apegado, não é porque mãe é melhor ou é pior. Mãe é minha mãe, foi a minha porta de entrada para esse mundo. Mas ela também erra. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com a mãe de Jesus. Não sabemos. Alguém nos trouxe alguma história e a gente acredita. Mas ele diz assim: é minha mãe, não precisa não. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Meu pai eu sei, Deus. Ele não fala do carpinteiro José. Vocês percebem? Quando a gente começa a ler a Bíblia, tem um negócio que ninguém... E aí quando Jesus veio o pacto de vir para o planeta Terra, que é a prova de expiação, que disseram para ele: Jesus vai ser puxado, vão te pôr na cruz, você vai apanhar, e não pouco. Ele falou: Pai, eu vou. Ele chegasse a se importar no açoitamento: Pai, está puxado, mas vamos lá. Você lembra disso? Quando você vê os filmes, naquele filme do Mel Gibson, ele apanhou demais. Quem assistiu a missa, eu esqueci o nome daquele filme que o Mel Gibson é o Paixão de Cristo, né? Que o Mel Gibson é o diretor. E eu não tenho dúvida que ele apanhou daquele jeito. Até porque ele tinha muita habilidade em meditação. Ele praticamente poderia espancar ele até morrer, que ele não sentia dor. Ele tinha capacidade, né? Porque ele teve contato com os orientais. Ele era uma pessoa muito, muito iluminada, né? Mas entenda, por que ele não veio para cá e trouxe a mensagem, a boa nova, sem apanhar? Que o Allan Kardec. Podia ter apanhado um livrinho aí, uma Bíblia, vamos aí, de boa. Não. Ele foi açoitado até o extremo. Foi pregado na cruz. Por isso que ele diz, quando ele é açoitado até o extremo, ele fala para os seus açoitadores: Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que faz. Mas ele não estava revoltado, nem bravo com ninguém, porque ele sabe quem açoitou foi açoitador.
Ninguém nessa vida passa pelo que não precisa. Por que a lei de Talião servia para nós? É dano que se recebe, tudo é planta, colhe. Por que Jesus apanhou sem ter feito nada? Existem outros espíritos igual a Jesus? Existem, não poucos, porque não sabemos a quantidade de globos que tem no universo. Então isso nós temos que dar um pouco de cuidado. Quando ele fala, mestre, mas bom, mestre sim, mas bom mestre, percebe? Isso é muito interessante. Isso nos dá o quê? É bom? Isso não acho que é bom. Nos coloca Jesus mais próximo, não tão longe como algumas igrejas mostram. Ele é um irmão mesmo. Ele nos conhece, por isso que ele perdoa, ele compreende, porque ele já foi, ele por estar nesse planeta, entenda, eu vou dizer uma essência, entenda o que eu disse com respeito. O Jesus é a mesma alaia que a gente. Que bom. Só que é aquele irmão que sabe mais, que ele é um mestre, que você pode seguir, que você ouve. Faz sentido? Porque se Jesus não fosse alguma coisa inatingível, nós sofreríamos demais. Como é que Jesus poderia ser um modelo a seguir se nós não tivéssemos a possibilidade de ser igual a Ele? Ele falou, vem comigo, eu sou igual a vocês. Jesus mostra de uma forma tão rica que Ele é igual a nós, porque se Judas não tivesse beijado Ele, os romanos estavam com Ele até hoje, porque Ele é igual. E no planeta Terra, depois de 2000 anos, um cara que é meia boca mestre, já quer pôr um chapéu diferente, quer pôr uma estrela, quer pôr um... Não é assim? Sei lá, está cheio aí de falsos gurus, ou gurus de verdade, quer pôr uma pedra, um negócio, não sei. E Jesus fala assim, eu vou ficar igual a vocês, um pescador. Pedro é pescador, né? O pescador vem aqui, vai ficar lá, um junto. Aí quando os romanos chegaram para pegar Jesus, só tem 12, tá fácil, né? Quem é Jesus? Ele não sabia, por quê? Eu sou igualzinho. Percebe? Então, Judas teve que ir lá, ó. Esse aqui, ó. Porque senão não dava. Então a gente percebe que são sinais que nos passam de por que, o quanto é importante, o quanto ele é tão parecido conosco, o quanto ele é irmão. Mas acreditar que Jesus sofreu o que sofreu na cruz ou fora dela, porque ele sempre foi bonzinho. Aí quando você pega a pergunta 100 do Livro dos Espíritos, quando perguntam, lembra, a pergunta 100 é a escala dos Espíritos, lembra essa escala? Espírito normal, imperfeito, bom. Aí perguntam lá, mas vem todo mundo, todos os espíritos passaram por todos os degraus da escala. Aí perguntaram para Kardec pergunta para os espíritos, e os anjos, arcanjos, querubins? Ele diz, todos passaram por tudo. Então Jesus Cristo também está lá na escala dos espíritos. Ou seja, Jesus também, como ele é igual a nós, ele já foi o que nós fomos. Se Jesus foi açoitado, é porque de alguma forma tem alguma coisa a ver com isso. Ele. E não tem nem para Jesus atalho. É que ele preferiu vir numa encarnação só, para segurar o rojão de uma vez só, e não precisar mais encarnar. E fazer o trabalho dele. Isso que é muito importante. E nós não temos a mesma estrutura de Jesus, vamos mais ou menos colhendo o que plantamos, amarrando nossos rabos, desamarrando, né? Errando, acertando. Dessa forma Jesus vai, não tem problema, a gente vai chegar lá. Olha aqui na pergunta 503, sobre o nosso anjo de guarda, né? O espírito protetor sofre quando vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus conselhos? Isso não é para ele uma causa de perturbação para a sua felicidade? Perguntam os espíritos, sobre o anjo de guarda nosso. Diz os espíritos, ele sofre com esses erros e lamenta, mas é uma aflição. Essas aflições dos anjos de guarda, elas não são parecidas com as nossas de pais e mães, sabe? Meu filho está sofrendo. É uma lamentação diferente. Os anjos de guarda são espíritos mais benéficos, não é verdade? E eles dizem assim, porque os anjos de guarda sabem que há remédio para todo mal. E que se não é feito hoje, será feito amanhã.
Ou seja, nosso anjo de guarda olha assim e fala, puxa vida, lamento, não ajudei, conselhei, o Espírito de Luz fala. A gente vai lá e pisa na jaca, deita na jaca, se esfrega nela. Ele olha para a gente assim com lamentação, com carinho. Não foi nessa, vai na outra. Não há mal que sempre dure. E está aqui. O que não é feito hoje será feito amanhã. E os anjos de guarda sabem que há remédio para todo mal. Ô Silvio, Diz. posso fazer uma pergunta? Pode. Em relação aos nossos anjos guardiões, eles são mais elevados que nós ou no mesmo patamar? Tem perguntas sobre isso, mas vou ser bastante simplista. Sempre sim, porque senão eles não poderiam ter uma missão de nos orientar sem ter alguma coisa que pudesse agregar para a gente. Mas anjo de guarda, se nós somos cabeças de bagre, entenda, o anjo de guarda não é nada iluminado, né? Não precisa. Talvez com o Chico Xavier tem que ter um outro anjo de guarda diferente, ou seja, que é diferente, que possa orientá-lo nas suas dúvidas, porque Chico Xavier também teve dúvidas.